encontrou, se coloque de pé na presença do Senhor para nós fazermos a leitura desse versículo. 1 Samuel 10, 6. Se for encontrando, que precisa de ajuda, a gente vai ajudando ali. Amém? Glória. 1 Samuel 10, verso 6. Para início, vamos ler apenas esse versículo. Depois, vamos ver o que Deus quer falar conosco através de outros versículos. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro mundo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e pedir ao Senhor direcionamento dessa palavra. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui e pedimos, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que nós precisamos ser transformados, Senhor. Por isso, Pai, esse aqui como tua serva, Senhor. Usa-me como canal de bênção neste lugar, Senhor. Oh, Pai, nos coloca como um coração terra fértil nessa noite para ouvir, Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu creio que o Senhor escolheu a vida de cada um que está aqui hoje. Por isso, Pai, nenhuma distração, nem nada, Senhor, venha separar, Senhor, a nossa mente daquilo que o Senhor quer falar para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, o tema de hoje, transformação pelo revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo que é tão nosso amigo, certo? Então, aqui nós vemos que o Espírito do Senhor se apossará de ti. Isso aqui estava falando para Saul. Saul foi um homem transformado pelo Espírito Santo. E quando ele foi transformado pelo Espírito Santo, era como se ele tivesse se tornado uma outra pessoa. E essa transformação que nós buscamos, essa transformação que hoje o Senhor quer trazer para mim, para você, se tiver que mudar, se tiver que nascer uma outra pessoa, a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, você parece uma outra pessoa. É isso mesmo que o Senhor quer fazer comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Então esse é um texto que faz um pouco da obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. O revestimento do Espírito Santo é o ato de transformação da história. Transformação de uma pessoa para que ela tenha uma nova vida. Se você está aqui hoje, se você conseguiu chegar aqui, olha quantas cadeiras vazias, olha quantas pessoas não conseguiram chegar, por alguns motivos. Mas nós conseguimos chegar aqui. Deus quer falar comigo e com você. Ainda há transformação a ser feita em vossas vidas. E é hoje, vai começar agora. Se você crê, você recebe aí no seu lugar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia! Transformação quer dizer mudança. E ninguém tem uma história de transformação se essa história não foi mudada. Qual é a tua história até início, né? Que hoje é dia 4 de janeiro, até dia 3 de janeiro. Qual tem sido a tua história? Como foi em 2015 e nos anos anteriores? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu que hoje você olha para trás e se fosse um livro e você precisasse subir aqui no altar para falar dos irmãos, você não teria nem coragem de falar: poxa vida, eu fiz isso, eu fui assim, eu pensei assim, eu agi dessa maneira. Então, isso quer dizer que tem coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas. Amém? E Deus quer fazer isso com a gente. Se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, ou parte dela, você vai ver que existiram homens e mulheres que foram transformados. E essa transformação verdadeira aconteceu quando? Eles tiveram verdadeiramente um encontro com Deus e a transformação pelo Espírito Santo. Porque é fácil você vir na igreja e a gente fala: mas eu sou cheia do Espírito Santo, eu vou na igreja de todos os cultos, eu não falo música, eu vou brincar, eu estou lá em todos os eventos, eu ajudo os pastores. Mas não é só isso. A transformação é realmente uma mudança de vida. Muitos estão aqui todos os dias, mas quando saem do portão para fora, ou nem isso, às vezes dentro do estacionamento, às vezes dentro dos carros,
chateia, quando os seus filhos te aborrecem, o que vem primeiro na tua mente? O que você faz? Você já revida ou você é orgânico? Quando o irmão aqui na igreja te afronta, e aí, como é que você reage? Você é a mesma moeda? Quando lá no teu emprego, no teu serviço, na estrada, no trânsito, alguém fala algum palavrão para você, e aí? A sua postura tem sido de um crente que tem o fruto do Espírito? Essa é a verdadeira transformação. Deus quer que eu e você tenhamos essa transformação e tenhamos o fruto do Espírito todos os dias na nossa vida, muito presente. A Bíblia cita alguns nomes conhecidos, por exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Homem totalmente, errado, poxa, negou Jesus 3 vezes. Você acha que não tem crente que nega Jesus? Tem gente que nem sabe que você é crente. Lá no seu serviço, lá onde você estuda, você abre a tua boca para falar de Jesus? Será que você também não está negando Jesus? Mas Deus não quer saber. Assim como foi Pedro. Pedro negou 3 vezes, ele sabia disso. Mas, enfim, quando ele realmente foi transformado, o que aconteceu? Ele ganhou 3.000 apóstolos para Jesus. Isso é muito gratificante. Também temos Paulo. Paulo foi perseguidor do Evangelho há quanto tempo, não é verdade? Perseguia Jesus, mas quando ele realmente foi revestido da presença do Espírito Santo, ele teve uma mudança de vida. Ele passou a ser Paulo. Antes ele era Saulo, passou a ser Paulo, porque a mudança foi tão tremenda que até o nome mudou. Não é verdade? Outros, Moisés, a gente pode citar vários, Jeremias, Amós, muitos profetas aqui, João era nervosinho, estressadinho. Você conhece alguém assim? Ainda não foi transformado, ainda não tem a presença do Espírito Santo. João era assim, nervoso, estressado, bravo, mas quando for revestido e transformado pela presença do Espírito Santo, João se tornou quem? O profeta do mundo. Essa é a verdadeira transformação. Isso Deus quer fazer comigo e com você. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho mais de outro, tem vários outros que a gente poderia citar, mas Deus quer aprofundar um pouquinho na história de Davi. Uma história conhecida, acho que todo mundo aqui conhece Davi. Davi era o caçula de vários irmãos, estava lá trabalhando para o pai, cuidava de um pequeno rebanho, e um dia Deus mandou o profeta para poder ungir. Até o seu próprio pai nem lembrou. Chamou todos os filhos e Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse. Até que acabou os filhos e o pai trouxe a presença do profeta. Porém, Deus não esquece de ninguém. Quando Deus tem chamado para você, quando Deus tem obra na tua vida, não importa se é seu pai, se é sua mãe, se é tua parentela, fala assim: olha, você está esquecido por Deus. Não, Deus te pega pela mão, porque Deus não olha pela aparência, na verdade, não. Deus pega pela mão, troca as vestes. Olha, Leandro aqui hoje, Leandro, você é um grande exemplo de homem de Deus, separado por Deus, E quando muitos estavam assim: esse aí já era, esse parece que não tem mais jeito. Não, Deus falou assim: esse tem jeito, porque eu escolhi, mudou aqui as vestes, o jeito do Leandro falar é diferente. E assim que Deus fez com Davi e quer fazer comigo e com você. Jesus mudou completamente a vida de Davi. Então, o pai, o profeta perguntou para o pai: então você não tem mais filhos? Porque se Deus mandou aqui, é porque aqui está o eleito de Jesus, que sim lá, mandou chamar Davi. E quando Davi veio, Jesus logo falou, Deus logo falou: é esse. E aí ele foi eleito, foi ungido, foi separado para ser rei. Não tinha aparência, não tinha estatura, era franzininho, pequenininho, nada que chamasse atenção. Porque quando você fala rei, rainha, são homens e mulheres, que chamam a atenção geralmente pela tua estatura, pela tua beleza. E Davi não era assim. Mas Deus não está se importando com isso, sabe por quê? Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Deus sabe o que passa aí dentro. Quando você está lá na tua casa, quando você não está na presença do Senhor dentro da igreja. Davi tinha uma coisa que eu e você temos que ter: ele amava a Deus sobre todas as coisas. Deus estava em primeiro lugar
na vida de Davi. E na minha vida e na sua vida, Deus ocupa o primeiro lugar? Deus quer transformar vidas aqui nessa noite. Assim, quando Deus faz essas escolhas, porque as pessoas se julgam muito sábias, né? O homem se julga muito sábio. E ele já aponta para uma pessoa, para determinada pessoa, e já fala assim: esse serve para tal carro. Esse, imagina, esse não vai ser pastor nunca. Esse evita, nossa, não tem nem voz para isso. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Eu, Todo-Poderoso, amo confundir os sábios. Porque quem sabe sou eu, quem escolhe sou eu. Porque eu não escolho por aparência. Isso aqui, essa carcaça, essa roupa, os sapatos, isso tudo acaba um dia. Isso não é importante. Isso é só para fantasiar, não é só para decorar. Mas aqui dentro, o que está aqui dentro, Deus conhece. Isso aqui não engana ninguém, não é verdade? Muito menos a Deus. Amém, gente? Tá doendo aí? Não, né? Bichinho não, né? É Deus que está mandando. Porque primeiro ele trabalha na gente, né? Para depois mandar a mensagem. Então, te prepara aí. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer uma transformação na tua vida. E como é que acontece a transformação? Será que é só aqui por fora? Será que o Leandro, vou te usar hoje, Leandro, como exemplo? Será que o Leandro precisou só trocar as vestes? Não, né? Deus fez uma transformação de dentro para fora, trabalhando no coração, na mente, nas atitudes, né? No fruto do Espírito. Como é difícil, às vezes, a gente praticar na nossa própria casa. Quando a nossa própria esposa, nosso próprio marido fala para você assim: você é mesmo como a mulher de Jó, sou esse Deus, o que você está fazendo na igreja? Você nunca vai se falar, você nunca vai ter nada, sua vida nunca vai melhorar, isso e aquilo. Gente, infelizmente a gente escuta essas coisas, não é verdade? Mas o homem e a mulher transformada pelo poder do Espírito Santo, ele ouve, né? Porque nós somos surdos, mas essas coisas não impedem a gente estar aqui na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus escolheu você. Você crê nisso? Quem crê que Deus te escolheu, diz não, glória a Deus aí, legal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, quando Davi, voltando lá a Davi, quando ele foi escolhido rei, ungido, houve ali então uma transformação. Por isso, o destino de Davi foi totalmente transformado, né? De pastor de pequenas ovelhas, de um pequeno rebanho a um rei. Um rei muito conhecido, muito famoso, né? Um outro exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Esse exemplo aqui é fantástico. Lucas 1. Lucas 1:26. Olha o que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer. Para você entender o que é a verdadeira transformação. Para você não pensar assim: não, eu vou para casa hoje, vou mudar minhas vestes, vou mudar meu cabelo, as mulheres servem maquiagem, meu sapato, e a partir da manhã você transformada. Não. Olha o que o Espírito Santo faz. Lucas 1, verso 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Gente, é impossível, né? Uma virgem dá à luz, uma virgem está grávida. Mas, quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, é mais ou menos isso aí.
para mostrar o poder que ele tinha, para dar um filho a ela, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. E houve transformação naquela vida. Amém? Então, talvez a tua história de vida hoje, você pode estar pensando assim: ah, para mim não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Meu filho não tem mais jeito. A minha história não tem mais jeito. Muitos se julgam até fracassados, porque já ouviram tantas pessoas falando que você é isso, que você é aquilo, te jogando verdadeiramente no fundo do poço. Que até você já acredita que você não presta, que você não tem jeito. Mas a boa notícia é que Deus está aqui na beira da vida hoje e fala assim: eu te escolhi, eu te separei, eu que te chamei. E não importa aquilo que o homem tem falado para você, porque eu, o Senhor teu Deus, te pego pela mão, te coloco em lugares altos, te coloco em mesas rodeadas de pessoas que vão te reconhecer que eu sou Deus, e eu sou Deus a tua vida. Aleluia. Você tem dúvida que Deus pode fazer isso na tua vida? Não tem. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós. Enquanto nós dependemos de homens, enquanto nós dependemos de pessoas, até mesmo de pai, de mãe, de amigos, talvez nós não tenhamos mesmo a oportunidade de ser alguém na vida. Mas se nós dependemos do Senhor Jesus, dependemos dessa transformação que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na tua vida hoje. Ai, amados e amadas, você não tem noção do que Deus está preparando para cada um de vocês. Mas é preciso você crer. Muitos não creem, né? Falam: quem é essa aí que está falando? Mas eu creio, não no que eu estou falando, mas sim que está aqui na palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir agora em Isaías 43. Para a gente finalizar o que Deus mandou para nós hoje. Isaías 43, apenas o verso 2. E toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, você vai lembrar desse versículo. Toda vez que você estiver passando por um deserto, uma tribulação, você vai lembrar desse versículo. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, Jesus. É Deus falando para mim e para você. Então, se você em 2016, porque lutas vem, gente, deserto vem para todos nós, mas é justamente para Deus mostrar que Deus é Deus na minha vida e na sua vida. Então, quando você estiver passando por algum momento difícil, se você nesse momento está passando por uma situação difícil, leia e medite outras vezes. Quando passares pelas águas, pelo fogo, Deus está contigo. Então, se você está passando, Deus está permitindo. Muitas vezes Deus permite que passamos por lutas, por provações. Não é para provar uma pessoa, é para provar nós mesmos, para mudar e moldar o nosso caráter, porque muitas coisas precisam ser transformadas, e se as coisas continuassem do jeito que estivessem, ia continuar tudo igual. Então é mudança de vida, mudança de transformação, né? Uma transformação total, de dentro para fora, mudança de atitude, mudança no jeito de falar, no jeito de se vestir, na postura com as pessoas, mudança total. Aleluia, Jesus. Glória. Então creia que hoje o Espírito Santo apoderará parece tomar a tua vida de uma maneira como você nunca nem imaginou, e fará uma transformação na sua história, e você